Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para juntos realizarmos a prática do Evangelho da maneira como nos foi ensinada pela espiritualidade amiga. Então, nós fazemos uma prece inicial, a leitura de um trecho destacado do Evangelho e tecemos alguns comentários sobre os trechos que tocaram nosso coração, que nos chamam a agir diferente. Depois fazemos uma prece final, né? E é possível fazer também em casa, irradiação, ter com você uma água para ser fluidificada. E o importante é manter essa prática sempre uma vez por semana, no dia que for melhor para a família, né? Ou para a sua agenda, para você, num horário que também seja bom para todos. E a gente vai sentindo os efeitos desse evangelho ao longo da jornada, viu, gente? Deixa eu aproveitar e dando boa noite para os amigos que vão entrando aqui, a Juliana, o Murilo, a Paty, o Anthony, boa noite, gente. Oi, tudo bem? Roberto, Alberto, Gladete, Alex, Preta, Léo, Vanessa, são tantos corações, né, que a gente vai aqui a cada noite. Oi, seu França, boa noite também. É tão gostoso estar aqui com vocês aos domingos, gente, que bom que a gente tá com a gente esse momento, né, a responsabilidade desse trabalho. Uma amiga muito querida da nossa casa, muito estudiosa, a Lígia. Boa noite, Lígia. Boa noite. E boa noite, pessoal. Eu e a Lígia temos aqui a grande alegria de estarmos juntas, né, desde aí do ESD, né, do ensino sistematizado da doutrina espírita e atualmente no Evangelho Rede Vivo, né, a gente estuda juntas e é muito prazeroso. Então, Lígia, obrigada, tá, por estar aqui, por ter topado, né, essa conversa sobre um tema, gente, que essa noite ele é um tema muito, muito importante. E eu já quero até dizer, antes da gente iniciar, que na doutrina a gente não tece julgamentos, né? Então, assim, que a gente tome esse assunto com toda a seriedade que ele merece, mas ao mesmo tempo sabendo que cada jornada é uma jornada, que cada consciência, cada história individual é diferente, né? A justiça divina, ela não é punitiva, ela é educativa. Então, que a gente saiba que os nossos corações podem sempre estar em paz, viu? Então, vamos começando. Lídia, queria te convidar para fazer a prece inicial para a gente, pode ser? Sim, pode ser sim. Então, Emília, para gente que se dedica ao estudo da doutrina, para todos os amigos, irmãos em Cristo que estão aqui conosco, agradecidos por mais essa oportunidade de trabalho, de também esclarecimento e estudo. E por essa energia que envolve a cada um de nós com esse Evangelho do Lar, que a gente consiga abrir as nossas mentes, estarmos abertos ao novo, às informações que vamos trazer nesta noite, que o nosso Mestre Jesus esteja no nosso trabalho, nos guiando e nos intuindo para a gente conseguir alcançar o objetivo traçado por nós, por Ele, quando decidimos retornar nessa reencarnação. E assim, agradecidos e com essa energia vibrante, vamos iniciar o nosso culto no Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Lígia. Eu vou fazer a leitura, pessoal. A gente está no finalzinho do capítulo 5º, que é o maior capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos traz mensagens de reconforto, né? Bem-aventurados os aflitos, e nos fala muito ao coração sobre como é que a gente desenvolve ou pode desenvolver a resignação. E a gente está lá no item 28 já, no penúltimo item, e a gente ouve aqui, né? Aliás, antepenúltimo item, perdão, e a gente tem aqui uma mensagem muito importante de São Luís. E diz assim:
Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E São Luís nos responde da seguinte maneira: quem, pois, vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos os quais se pode considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobre suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, na hora, essa hora da graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Lígia, é uma mensagem que fala um pouco da nossa... Olha, eu vou usar uma palavra forte aqui, né? Talvez ignorância, mas dá para dizer até prepotência, né? Sim. Do quanto a gente desconhece os desígnios de Deus, né? Mas ao mesmo tempo acha que conhece, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito das tuas reflexões sobre esse tema, né? Que a gente tem aqui esse poupar, né? Esse poupar em instantes de angústia, apressar o fim, tem nome, né? Na ciência, até nas leis, né? Penais do mundo, né? Como eutanásia. Então, eu queria ouvir um pouquinho dos teus estudos, né? E das tuas reflexões a respeito desse tema. Sim, Emília. Esse tema me traz muitas imagens na mente quando a gente começa a estudar, começa a ler, né? E eu vejo assim que o ser humano, ele tenta, por muitas vezes, entender como Deus programou tudo, como foi tudo esquematizado para essa encarnação que a gente está vivendo, né? E às vezes a gente não se dá conta, eu me incluo nisso também, porque sou uma filha de Deus, imperfeita ainda, né? A gente pensa que sabe, e como você mesmo disse, né? A gente se tem a ciência, a gente se acha prepotente ao ponto de entender que o sofrimento do nosso irmão, pode ser um ente muito querido nosso, deve terminar porque pelo simples fato de estar sofrendo, né? Só que a gente não se dá conta que esses minutos, enquanto de sofrimento, como diz aqui no texto de São Luís, pode ser o divisor de águas para que aquele espírito poupe, como disse ele aqui, muitas lágrimas no futuro. Então, é claro que a gente não quer ver um ente querido sofrer, muitos até sofrem por muito tempo, mas quem que sabe que aqueles últimos minutos não são os primordiais para ele se resignar verdadeiramente, né?
porque nas leituras que eu estava fazendo aqui, até tem uma leitura de Emmanuel no livro O Consolador, a questão 106, desculpa, ele fala que o homem não tem direito de praticar a eutanásia em caso algum. Então eu penso assim que nós, quando você falou ali na questão da ignorância, por falta de conhecimento mesmo, por não entendermos o todo, não sabemos o porquê de a pessoa estar passando por aquele processo. E quando eu falo pessoa, estou só falando dos seres humanos, mas nós temos também na vida dos animais, nós também temos, né, muitas pessoas até da própria ciência que dão essa opção, né, para que isso acabe com o sofrimento, acabe com a dor. Mas a gente não entende tudo o que foi nos proposto, ou até mesmo nós mesmos, na hora da programação reencarnatória, nós é que podemos nos propor a isso, né? Vou retornar, vou passar por tantas situações e ao final da minha vida terrena eu vou ficar acamado, vou ficar em coma ou alguma situação assim, para que haja, sendo que o objetivo do Evangelho de Jesus é sempre o amor, no fundo é sempre o amor, para que isso venha, essas reencarnações com essas situações de sofrimento no final da vida, elas acabam por fazer com que todos se ressignifiquem também, possam se ressignificar. E essa resignação do espírito que passa por essa situação, ela tem que ser sentida, tem que ser vivida até o último minuto. Quando eu até uso muitos exemplos e o meu marido, quando a mãe dele estava muito doente e precisava do auxílio médico, em nenhum momento ele deixou, né, ele e os irmãos deixaram que isso não acontecesse, né? Não deixaram de levá-la ao médico, de levá-la ao hospital, por mais eles sabedores que eram, que não tinha mais o como reverter a situação dela, né? Mas como diz aqui no texto de São Luís, quantos casos é dado a oportunidade de, nos últimos instantes, quando está naquele momento do último suspiro, ter uma sobrevida, viver um pouquinho mais, poder pensar, poder refletir. Afinal de contas, nós todos somos espíritos imortais. Então, quando a gente consegue ter essa magnitude com os nossos estudos, nós na doutrina espírita, os outros amigos em outras religiões também muitas vezes têm esse entendimento de que assim que morrermos vamos ter, nós, né, espíritas, pensamos que vamos ter uma nova chance, vamos poder fazer diferente, reencarnar. Outras religiões não pensam dessa maneira, mas muitos que pensam que vão permanecer ao lado de Deus, como vai ser esse ao lado de Deus, né? Como nós mesmos sabemos, não viramos santos depois que morremos. Ou a morte do corpo físico, né? Então, assim, a minha maior reflexão nessa situação é que a ciência, ela dá essa oportunidade. Muitos dos profissionais da saúde trazem essa opção para a família e tal. Mas a gente sempre tem que pensar de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Até tem um exemplo que eu estava lendo hoje à tarde no Reformador, que saiu no Reformador, de uma pessoa que sofria muito nos seus últimos momentos de vida e vieram com essa ideia de fazer a eutanásia. E daí era até uma lição de Chico Xavier, onde Chico disse assim, olha, eu diria à família que não seria uma opção muito benéfica para aquele espírito,
porque na vida anterior ele tinha sido uma pessoa que maltratou muitas pessoas, fez com que muitas pessoas sofressem, e no momento que ele desencarnou da última vez, ele voltou para o plano espiritual e todos esses espíritos, esses irmãos, queriam se utilizar do momento do desencarne na erraticidade, né? Para ter contas com ele. E ele é que se dispôs a retornar com toda uma situação de corpo físico, de problemas mentais e até físicos, no intuito de parar de ter com aqueles seres que ele tinha feito tanto mal, parar de ter este embate. Então, olha a oportunidade de ele estar encarnado. Então, a família não tinha, daí é onde Chico fala, né? A família não tem tem o livre-arbítrio de fazer, mas não devia fazê-lo. E ele encorajando a família para que não fizesse, porque seria pior para aquele espírito que estava no momento de coma, né? Então, olha a magnitude da encarnação vivida por aquele espírito, que, enquanto sofrendo as faltas do corpo físico e mental, poderia ainda se resignar e, quando retornasse ao plano espiritual, poderia ter até o perdão desses irmãos para qual ele fez tanto mal na vida passada. Então, como nós não sabemos de forma alguma o que já nos aconteceu, a importância é que este momento que a gente vive, ele deve ser vivido até o último minuto de que Deus nos deu a oportunidade. Então, minha maior reflexão é essa, que nós não temos esse direito, nem nós, nem ninguém, de tirar a vida um do outro. Então, se Deus é justo e bom, e essa é uma prova da misericórdia dele, maior para mim, que é nos dar a reencarnação, como a gente vai fazer um papel desse? E eu fico pensando, quem opta por isso, de fazer eutanásia num ente querido, num animal de estimação que seja, como que fica esse espírito para com Deus? Como que Deus vai perdoá-lo? Eu sei que Deus está sempre à disposição para nos perdoar, mas às vezes o perdão tem que partir de nós é que temos que nos redimir e nos aceitarmos naquela condição, né? E como que fica essa pessoa que faz dessa maneira? Vai ter várias justificativas, mas a ideia do nosso encontro de hoje é encorajar e fazer entender essas pessoas de que cada ser, de que cada espírito tem o seu momento. E que esse momento pode não estar sendo muito fácil, e até São Luís fala mesmo aqui e o Evangelho fala em passagens anteriores que com fé a gente consegue aceitar muita coisa que acontece com a gente. Mas nem sempre a gente tem aquela fé raciocinada, onde a gente consegue executar da maneira que Deus designou para nós. Mas que a gente tenha ânimo para conseguir, né? Então, como irmãos que somos, também podemos auxiliar numa boa conversa, num abraço, os nossos irmãos que pensam em fazer algo dessa natureza. Mas vamos conversar mais um pouquinho, Emília. Vamos, Lídia. Obrigada, viu, pelas tuas reflexões. Gerou uma série de comentários aqui. Obrigada a todos os amigos que comentam. Lembrando que o Evangelho no Lar é de todos nós, da associação, tá? Então, fiquem, por favor, sempre muito à vontade para colocar suas perguntas, colocar suas reflexões aqui, como nós faríamos se estivéssemos, né? E quando estamos em nossos lares fazendo Evangelho, esse é um movimento mesmo, da gente usar esse tempo para essas reflexões. Então, a gente vou ler alguns aqui. Veio uma pergunta do seu França, muito importante, uma dúvida muito importante, seu França, a gente já vai chegar nela, tá?
Queria só dar boa noite para os amigos que foram chegando. Chegou a Biga aqui, que está sempre com a gente. Biga, boa noite. A Suzana, a Sandra Lemos, a Miriam, Luciano, todos muito bem-vindos. A Silvana, Dona Olga, querida, um abraço, Dona Olga. Muito bom ter a senhora aqui com a gente sempre. E toda, né, a turma de Brusque também. Então, antes da gente chegar na pergunta que o seu França fez, só queria lembrar algumas coisinhas que essa história que a Lígia traz para a gente, que se passa, né, com Chico Xavier, esse esclarecimento dele, está publicado na Reformadora e está publicado também em um livreto que a FEB divulga sobre a eutanásia. Então, quem quiser ler na íntegra, vale muito a pena, é só, né, colocar no Google assim, FEB eutanásia, livreto, vai vir um PDF gratuito, né? Para esclarecer mais ainda sobre esse tema e ler essa história na íntegra, que é uma história muito bonita. E eu só queria comparar, né, que além da eutanásia, a gente tem outras duas abordagens conhecidas, e é importante a gente conhecer a diferença entre elas, né? E saber que a eutanásia é esse ato de abreviar a vida de uma outra pessoa, quando não existem, por exemplo, mais tratamentos que possam ser feitos, quando a pessoa está agonizando, existe, né, em alguns países isso é permitido, a aplicação de medicamentos que vão cessar a vida, né, antes, no caso do caminho natural. No Brasil, essa prática ela é proibida legalmente e pode gerar, inclusive, processos e detenção para os profissionais da saúde que o façam, né? Então, ela é proibida pela medicina, né? Pelos órgãos responsáveis e também pela lei brasileira. Tem outras duas, em outros países ela não é proibida, né? Tem países em que ela é permitida. Mas isso daí é uma questão da gente também entender, e como diz São Luís, né? A questão do nosso materialismo, né? Quão longe vai a nossa visão da vida? Será que a nossa visão da vida ela está indo só dessa encarnação? Ou será que a gente está conseguindo se enxergar enquanto espírito imortal e sabe que essa vida ela é uma passagem muito importante, né, no livro da nossa existência? Aí as duas outras abordagens que eu queria citar aqui rapidinho é a ortotanásia e a distanásia. Aí a ortotanásia, gente, é a morte natural. Quando acabam ali as opções da medicina de tratamentos, existe, né, o cuidado paliativo, que se chama, que é uma abordagem que procura manter a qualidade de vida do paciente, mas já sabendo que a morte se instalou. Então, existe, né, um processo dessa ortotanásia, isso é permitido e é recomendado, é bem visto pela medicina, né, e pela lei. Então, é diferente, né? A pessoa está numa situação que não há mais o que se faça, né? Eu passei pessoalmente por uma situação assim, né, com um ente muito querido, e os médicos orientaram, né, então que haveria esse procedimento dos cuidados paliativos, porque não havia mais o que fazer, a não ser cuidar para que a qualidade da vida naqueles instantes finais ficasse da melhor maneira que era possível naquele momento, né? Então é feita essa assistência, mas se dá o tempo para que o tempo seja o tempo orgânico que já iria acontecer, né? Essa é a ortotanásia. Aí tem uma outra abordagem que é a distanásia. Essa também acontece, mas é a forma artificial do prolongamento da vida, né? Então, às vezes há assim essa necessidade, às vezes até da família, não tem que fazer de tudo, né? E às vezes aquele doente já está no estado, né, que já está naquele estado que não há mais reversão da doença, tem, por exemplo, uma parada, né? E aí é feito a reanimação, né? Então o corpo ele já vai dando sinais de se despedir, mas através de meios artificiais vai se tentando resgatar essa vida o máximo que dá e acaba se prolongando, né? Talvez desnecessariamente alguns sofrimentos. Então existe também a distanásia. Só para a gente entender a diferença, né? Dessas abordagens. E
interessante a pergunta que o seu França traz, porque ela nos abre uma outra questão ainda, né? E aquele que diante de uma enfermidade irreversível para a ciência autoriza pôr o fim à sua vida. Então não é os médicos, a equipe médica, nem a família tomando essa decisão, mas o doente solicitando ou indo por esse caminho. E aí existe um termo para isso também, seu França. O nome é suicídio assistido, né? A gente vai entrar nesse assunto, tá? E vai ser na próxima semana, tá? Então, assim, eu não vou, né, prolongar muito, mas talvez só o fato da gente entender o termo já nos dá uma ideia de interpretação, né? Suicídio assistido, na doutrina a gente sabe que a gente não vai ferir, né, a vida em nenhum aspecto, nem a do outro e nem a nossa, portanto já fica aí, né, a questão, né, dessa reflexão que vai acontecer na semana que vem. Agora, todo esse processo, seja, né, aplicar em outro, seja sobre a sua própria vida, né, existe um processo consciencial, né, que é isso que a Lígia traz para a gente, essa necessidade de reflexão, essa necessidade da gente entender, né, as consequências, como em tudo que a gente faz, né? O que diz a lei de amor, a lei divina, e quais as consequências de nós não caminharmos naquele trajeto traçado por Deus, né? De nós desviarmos desse caminho. Sempre haverá consequências para a nossa consciência. E aí cada um, claro que a intenção, muitas vezes é a intenção de fazer parar de sofrer. A intenção é uma intenção que está num lugar de amor nosso, porém é um amor limitado, é um amor com uma visão ainda muito materialista, né? Uma visão ainda muito né, limitada dessa encarnação. Então a gente vê o sofrimento físico como sendo um sofrimento muito grande, mas a gente muitas vezes desconhece a dor do sofrimento moral. E aquele sofrimento físico, ele pode estar sendo oferecido como uma oportunidade, né, para aquela alma, para aquele espírito se redimir. E são muitos os exemplos, né, gente? Do perdão da última hora, né? Tem um outro exemplo que me vem à mente agora também da família, de um desencarne que se prolongou por bastante tempo e que ele vem acontecer no momento em que uma filha, né, era um pai, num momento muito crítico da saúde, e a filha do outro lado do mundo, já morando em outro país, pega a mão no telefone para gravar uma mensagem e dizer que o perdoa. Ele não ouviu a mensagem, ele veio a desencarnar em questões de minutos após aquela ligação, aquela gravação. Mas com certeza, né, o espírito dele sentiu aquela energia, aquele amor, aquele perdão. E o desencarne naquele último minuto aconteceu de uma maneira leve, né? Da maneira como deveria ser. Já pensou se a família tivesse optado por fazer o desenlace de forma né, de interromper, fazer o desenlace prematuro? Não haveria o tempo nem do raciocínio daquela filha chegar à conclusão de que deveria perdoar aquele pai, nem daquele pai sentir aquelas vibrações amorosas de que, enfim, a filha perdoava. Então é muito importante, né, gente, que a gente dê esse tempo, né? Deus nos dá todo o tempo do mundo e a gente às vezes não quer se dar esse tempo, né? Uma outra questão também, para a gente comentar aqui muito rapidamente, vem de uma amiga da nossa casa, que na quinta-feira fez uma palestra belíssima, a dona Maria Salete. Eu não vou contar a história, porque a história é dela para contar, né? Mas fica a oportunidade de todos nós, quem não estava lá na casa, não ouviu ao vivo, pode ouvir a gravação essa semana. A gente vai estar disponibilizando aqui no Instagram e também no WhatsApp da casa, né, no informativo. Fiquem atentos. Eu vou só comentar rapidamente os detalhes, fica para a Salete contar, né? Porque a história dela, mas só comentar rapidamente que ela estava num estado de saúde muito, muito grave. E
naquele momento de muita gravidade do estado de saúde dela, que ela achou, inclusive, que estava se encaminhando para um desenlace, ela nos conta que ela se entrega nas mãos de Deus. E nos conta o bem-estar que ela vai experimentar naquela hora de grande dor, de grande sofrimento, todo o amor que ela sente naquele minuto e depois culmina assim no resgate da saúde dela, né? Então ela teve ali naquele limite da vida e retorna, né? E retorna inclusive para contar para a gente essa história bonita que ela viveu e que ela sentiu, esse carinho, né? Desse amor de Deus num momento tão importante. Então é muito importante a gente lembrar, gente, que o nosso grande desafio é essa resignação maior. É a gente se sentir filho de Deus. E essas horas tão difíceis que a gente passa são grandes oportunidades da gente se entregar nas mãos do Pai, né? Então vamos aqui rapidinho, Lídia, comentar e ver as perguntas que estão surgindo. A dona Olga agradecendo, a Suzana dizendo, nessa última abordagem, prolongar a vida faz o espírito sofrer. A abordagem que a Suzana se remete é a distanásia, né, Suzana? Pode acontecer, né, de ser algo desnecessário para o espírito e para a família também, viu? A gente, né, acho que a abordagem mais recomendada, mas, né, é a da ortotanásia, de deixar a vida seguir o seu curso. Atenuando, como diz aqui São Luís para a gente, né? A gente atenuar as dores, sim. A gente pode fazer isso, né? O que estiver ao nosso alcance, a gente pode sim fazer. Afinal, a ciência está aí, a medicina está aí, né? Mas isso não significa ficar, né, colocando, enfim, medicação e tudo para prolongar algo, sabendo que a vida já não está. Né? É mais um sentido paliativo mesmo, de poupar a dor, de poupar o sofrimento, mas sem, né, deixar a vida seguindo o seu curso, sem interrompê-la. E a Vicky pergunta, né, boa noite, a eutanásia pode gerar consequências para os profissionais de saúde ou para os familiares que autorizam a prática, além das consequências que traz para o espírito? Vicky, eu recomendo muito a leitura, tá, do livreto da FEB, que traz, inclusive, as leis, né, por escrito ali, as regulamentações da Federação de Medicina e as leis brasileiras, que sim, se for provado, né, que aconteceu a eutanásia, pode sim haver penalização, viu? Então, é interessante pesquisar a respeito, mas a gente sabe que no Brasil é crime a eutanásia. A Paty perguntou sobre a palestra, né? Que vai ser... Ah, obrigada, Paty, é isso mesmo. A dona Salete, a dona Maria Salete vai voltar, vai retornar à casa com essa mesma palestra numa das próximas terças-feiras. Ela já fez no sábado, né? Fez agora na quinta e vai numa terça-feira à tarde também fazer. Tá no nosso feed aqui do Instagram, né? Todas as datas, então fiquem atentos. Quem quiser assistir ao vivo tem a opção. E quem quiser ouvir a gravação também essa semana vai estar disponível. Lígia, você gostaria de fazer mais algum comentário? Oi, Emília, gostaria sim. É breve. Tem uma passagem também no Evangelho, no item 27, que foi o que foi tratado na semana passada. Mas só que ele é bem atual para o que a gente está falando. Onde ele diz assim, que as nossas provas, vossas provas, né, devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Então, se a gente tomar por conta essa frase, e Deus é quem gerencia tudo, criador de tudo, causa primária de tudo que a gente vive, eu entendo que a gente deve seguir o que ele traçou. Se for para viver em sofrimento por alguns anos, por alguns minutos, ou aquele último minuto, nós não temos, mesmo com o nosso livre-arbítrio, né? Nós não temos como mudar isso que ele traçou. Então, se a gente
pensar dessa forma, que somos espíritos imortais, que depois de viver no corpo físico, vamos viver no plano espiritual. Se a gente tiver essa ideia, nós temos que seguir o que Deus traçou. E o traçado dele, a gente é porque não tem ideia de como é esse traçado. E diz mesmo aqui, né, que a gente não sabe dessas providências, das providências que ele escolheu para a gente. Então, por isso a gente, como a dona Maria Salete falou, naqueles minutos em que ela estava achando que poderia acontecer, tudo muda. Imagina se a família decidisse fazer algo, né? Então, a gente tem que colocar mesmo na mão de Deus, saber que tudo vai ser da forma com que ele traçou. E nós, resignados, vamos conseguir alcançar uma encarnação da melhor forma possível, porque a gente também sabe que muitos dos espíritos encarnados não chegam a viver no tempo que deveriam viver em função das suas ações, das suas opções de vida, né? Então, nós deveríamos deixar o máximo da forma que Deus traçou. E cabe a gente viver no bem, fazer o bem, querer estar bem. E sei que a materialidade e a nossa forma de pensar é que nos acabam levando por caminhos que não são tão da forma que Deus traçou. Mas que a gente comece nesse instante, começar a pensar dessa maneira, vigiar os pensamentos para que a gente consiga alcançar o que Deus tem proposto para a gente. E entender, a gente sabe que não é fácil, que a gente também, quando recebe uma informação de uma pessoa querida que está doente, a gente não quer em nenhum momento diminuir a dor dessa pessoa com o sofrimento que ela vem passando, mas que no fundo, são os desígnios de Deus para aquele espírito, é o necessário para aquele espírito passar e se purificar a cada encarnação. Então, são passagens muito lindas do nosso Evangelho mesmo e que a gente tem que se firmar na prece, se agarrar com Jesus, com o nosso anjo da guarda, para que a gente consiga ultrapassar essas barreiras, esses momentos de dificuldade. E sempre agradecer. Eu sei que não é fácil, mas agradecer que o que a gente tem passado vai nos fortalecer para a encarnação atual e para as próximas. E assim, essa é a minha última contribuição, Emília. Muito obrigada, tá? Imagina, querida, eu que agradeço demais, né, a tua reflexão aqui com a gente, teus comentários. É sempre muito gostoso te ouvir, Lígia. Obrigada, viu? E agradecemos a cada coração aqui, a cada um que esteve com a gente essa noite de domingo, para a gente juntos refletir sobre esse tema que ele é tão importante, né? Ele é tão atual. A gente, de fato, né, vê um ente querido, né, vê alguém sofrer e a gente, às vezes, quer tirar com a mão, né, o sofrimento. Né? A gente gostaria de poupar, né? Então, assim, vamos também ser muito gentis, né? Uns com os outros, sabendo que cada história é uma história, cada situação é uma situação. E a intenção é uma forma de também enfim, a gente sabe que conta muito, né, para nossa própria consciência, né, se a intenção é amorosa, né. Tem um livro de André Luiz, eu não me recordo qual agora, a história de um pai que o filho acaba cometendo eutanásia, e o fim ali, na verdade, a intenção dele não era das melhores, não era bem poupar o pai de sofrimento, mas muito mais relacionado a fins materiais de herança, né? Mas no mundo espiritual, a filha que já havia precedido o pai, né, a acalenta e diz que ele perdoe, que ele veja ali no jovem, né, essa ignorância, essa visão curta. Então, a gente sabe que existe também do outro lado sempre esses anjos, né, que a Lígia nos traz, né, essa espiritualidade amiga, esses anjos a nos acolher, né,
nesses momentos. Então, saibamos que os nossos entes queridos têm os seus anjos, têm os espíritos protetores, acolhendo também e atenuando o sofrimento, né? Então, que a gente possa também se acalmar, né? Acalmar o coração, né? E saber que Jesus cuida de nós. Então, vamos, amigos, elevando os nossos pensamentos, mantendo os nossos corações conectados, nos encaminhando para a prece final, agradecendo a espiritualidade amiga da nossa casa por preparar esse ambiente, por preparar os nossos corações para a recepção dessa mensagem, agradecer São Luís por trazê-lo ao nosso conhecimento, Kardec por colocar essa mensagem aqui, nesse capítulo tão importante do Evangelho, e agradecer sobretudo a Jesus e a Deus, nosso Pai Criador. Pedimos por aqueles que se encontram nos hospitais, em momentos finais de suas encarnações. Pedimos que eles se sintam acolhidos e acalentados. Pedimos por seus familiares também, que eles tenham clareza em suas decisões, que eles tenham tranquilidade em seus corações e que eles possam se sentir abraçados e igualmente acolhidos por Jesus, por Deus. Que assim seja. Uma semana de muita paz a todos e a gente se vê semana que vem para continuar nesse assunto tão importante, né? Que nos esclarece tanto. Até mais. Tchau, Lígia. Obrigada. Tchau, obrigada também. Boa noite.